Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é o vídeo sobre o 11º dia do Festival do Rio. Hoje eu assisti a 4 filmes, foi um bom dia, não teve nenhum filme desastroso, embora também não tenha tido nenhuma, enfim, obra-prima, mas foram quatro bons filmes. O primeiro deles foi Truman, um filme com o Ricardo Darín e o Javier Câmara, que é um filme que conta uma história simples, mas como já dizia o mestre Roger Ebert, não importa sobre o que um filme é. O que importa é como o filme é sobre aquilo que ele é. E nesse sentido, Truman, ele é muito bom sobre como ele é, essa historinha simples. Sobre como ele é sobre essa historinha simples. A história é basicamente a história de um argentino radicado no Canadá, vivido pelo Javier Câmara, que vai para a Espanha visitar um outro amigo argentino que está morando na Espanha, um ator, e que está em estágio avançado de câncer, e esse amigo dele é vivido pelo Ricardo Darín. E o filme acompanha 4 dias na vida desses amigos, enquanto o Javier Câmara está fazendo uma visita ao personagem do Ricardo Darín. O que é fundamental no filme é que a gente acredite na amizade daqueles dois homens e principalmente no carinho que eles têm um pelo outro. E isso depende, obviamente, bastante da interpretação do Javier Câmara e do Ricardo Darín e da maneira como eles estabelecem um equilíbrio entre os personagens e uma dinâmica entre esses personagens. E eles fazem um trabalho sensacional. Em nenhum momento a gente duvida que aqueles dois homens se conheçam há décadas. Eles conseguem estabelecer uma intimidade entre os personagens. E essa intimidade ela é refletida pela maneira como eles oscilam de um momento para o outro, por exemplo, de uma provocação bem-humorada, um insulto amigável, até outros momentos que eles fazem piadinhas relacionadas ao passado deles, ou piadinhas infantis. Então o filme consegue mostrar bem pra gente o carinho entre esses caras, e o que é melhor, ele oscila, o filme e os atores, Javier Câmara e o Ricardo Darín, oscilam muito bem, se equilibram muito bem entre o drama e a comédia. Em um momento, por exemplo, a gente ri das provocações entre eles e dos casos que eles contam e da dinâmica deles, e em outros momentos a gente fica comovido pelo carinho que um sente pelo outro. Os olhos do Javier Câmara, por exemplo, são olhos sempre repletos de uma gentileza profunda e de uma certa pena, mas sem condescendência para com o personagem do Ricardo Darín. E o personagem do Ricardo Darín, ele consegue se mostrar abusado, vamos dizer assim, da boa vontade do amigo dele, mas na medida certa. A gente entende até que boa parte da forma como ele abusa da boa vontade do amigo dele faz parte da dinâmica deles. Ele sabe que o amigo dele espera que ele abuse da amizade. E o amigo dele vai ficar até decepcionado se ele não fizer isso. E é claro, o título do filme, Truman, diz respeito ao cachorro que o personagem de Ricardo Darín cria há anos, né? É o melhor amigo dele, não, ele descreve em certo momento como um dos filhos dele, e o fato de que ele está se preparando para morrer, porque ele, como eu falei, está com câncer em estágio avançado, e ele tem que encontrar uma família nova para esse cão. Então é um filme daqueles que quando termina o filme você realmente está emocionado. E não é porque tem um grande momento melodramático ou simplesmente dramático, não, é porque o filme constrói o nosso carinho por aqueles personagens. E os atores são sensacionais. O Darín é um ator que ele consegue, ele entende a força no cinema de uma mudança mínima de expressão. Então muitas vezes um leve sorriso no canto dos lábios ou uma forma de arquear a sobrancelha, a gente já percebe uma infinidade de significados. Então é um filme comovente, engraçado, divertido, esse Truman. O segundo filme que eu vi no dia foi completamente diferente em termos de proposta, de linguagem, de tudo, que é o Quase Memória, do veterano cineasta Rui Guerra. Esse filme, o Quase Memória, ele é mais uma experimentação do ponto de vista de linguagem. O filme se passa num espaço abstrato, que é a memória do protagonista, o Carlos, que ele é vivido na fase adulta, ele é mais velho, vivido pelo Tony Ramos. E ele se encontra com a sua versão mais jovem e eles vão conversando e tentando ver o que um lembra e o outro lembra da vida. E por que eles se encontraram, essas duas versões, e por que elas estão tentando lembrar disso, eles mesmos não sabem dizer. É um capricho do escritor, como o próprio filme aponta. É uma história, uma criação de um escritor. Então, aconteceu. E o que importa é isso. E a partir da lembrança deles, essas lembranças entrecortadas, recortadas, mal lembradas, eles vão recontando a história do pai deles, inclusive, vivido pelo João Miguel, e da mãe, vivida pela Mariana Ximenes, enfim. E vão lembrando várias passagens da vida dele. E o que é interessante é porque quando a memória
Quando você está colocando as memórias no papel, quando você está relembrando e organizando, estruturando, elas têm uma ordem, elas têm uma organização. Mas as memórias no ato da lembrança em si, nos atos, durante o próprio ato de se lembrar, elas são muito fluidas. A gente é levado de um momento para outro assim, a gente está lembrando de um detalhe e de repente, porque a gente lembra de uma pessoa, a gente mergulha em outra trajetória, em outra estrada da memória e vai lembrando de outros eventos e a gente às vezes lembra mal e coloca pessoas que não estavam naquele evento, de repente, não, peraí, o fulano estava, não estava, mas... Então, e o filme é muito bom em retratar isso, essa fluidez na memória. Então é um experimento muito bonito. A luz, por exemplo, não é, aliás, nada no filme é naturalista. E não posso nem dizer que é fantástico, não é fantástico, e nem realismo fantástico, é uma experimentação sobre a natureza da memória. Então as luzes, por exemplo, ao mesmo tempo que elas são diegéticas, que elas têm a ver elas são diegéticas, mas não são diegéticas do mundo real, elas são diegéticas da memória do personagem. Então uma memória agradável vai ter uma cor mais intensa, uma memória mais triste vai ter uma luz mais escura, e essas luzes não são luzes artificiais, são luzes que colorem a memória dele, do protagonista. Então é um filme bacana, é um filme fascinante na maneira como ele ilustra isso, e o Rui Guerra, que é um cineasta sensacional e aliás, um cara inteligentíssimo, né, extremamente erudito, a gente percebe isso inclusive no filme, pelas conversas dos personagens, pela maneira como o filme não subestima a inteligência do espectador. É um trabalho muito seguro e é um filme que seria muito difícil ser feito se não fosse justamente a segurança do cineasta. É claro que ele tem aspectos teatrais, as interpretações elas não são criadas para serem naturalistas, aliás, logo no começo do filme eles praticamente sobem quase num tablado onde fica a cama do personagem do Tony Ramos, é quase como se eles estivessem subindo num palco para iniciar a interpretação. Então o objetivo ali não é o naturalismo, é essa maneira de expressar a fluidez e a incerteza das nossas memórias. O terceiro filme que eu vi no dia foi O Sangue do Meu Sangue, do Marco Belloc, que é um filme que basicamente ele conta duas histórias. A primeira é sobre um cara que se passa no século XIX, é um cara que vai a um convento, a um lugar, um mosteiro, não, é um convento. Enfim, o irmão dele era padre, o irmão dele se matou e não pode ser enterrado num cemitério abençoado, sagrado, ele tem que ser enterrado num cemitério sem nenhum rito católico, porque ele se matou, e o irmão dele vai tentar convencer os outros padres a enterrarem o irmão dele. Só que para isso, eles têm que arrancar uma confissão da amante do irmão dele, que era uma freira nesse convento, de que ela estava possuída pelo demônio, ela o manipulou e essa irmã Benedetta, ela é torturada, e a primeira parte do filme é sobre as torturas às quais ela é submetida e a natureza dividida desse irmão, porque ao mesmo tempo que ele quer que ela confesse, primeiro que ele tem uma fascinação imensa por ela, porque ela é linda e fascinante, e ao mesmo tempo ele lamenta ou não consegue encarar a tortura. Enquanto o filme está se concentrando nisso, é um filme que funciona muito bem. E aí, de repente, na segunda metade do filme, ele passa a contar outra história nos tempos atuais. Ele muda o tom completamente, a trilha passa a ser uma trilha cômica, mas não é uma trilha cômica sutil, uma trilha que é claramente feita para dizer, olha, agora nós estamos contando uma história engraçadinha. Mas ao mesmo tempo ela não é, ao mesmo tempo ela é uma história absurda e que é difícil encaixá-la com o que veio antes. E aí o filme se perde completamente, até que ao final do filme ele retoma a narrativa inicial e amarra um pouquinho, de forma muito periférica, essas duas histórias através do fantasioso, de uma pegada de terror, ou pelo menos de horror, mas aí já é tarde demais, porque ele perdeu boa parte do segundo ato, jogou fora o que ele havia construído e investiu numa narrativa completamente contrastante e perde o espectador. E o último filme que eu vi no dia foi O Clã, do Pablo Trapeira, que é um cineasta que eu adoro. Eu acho que não consigo me lembrar de nenhum filme do Trapeiro que realmente eu não tenha gostado. Esse talvez tenha sido o que eu menos gostei, embora seja um bom filme. Ele conta a história real de uma família que na Argentina, no início da década de 80, logo depois do fim da ditadura militar, o pai dessa família que trabalhava com a ditadura desaparecendo pessoas, ele fica sem emprego, e o que ele vai fazer? Vai continuar sequestrando pessoas, mas agora para pedir resgate, e depois eles matam os reféns. E a família envolve a família dele toda, a esposa dele, as filhas dele, os filhos dele sabem o que ele está fazendo, muitas vezes são cúmplices, e é uma história real, é uma história absurda, é uma história real. A recriação de época é uma recriação de época muito boa, muito eficaz, tanto do ponto de vista de figurino, quanto do ponto de vista, obviamente, de design de produção, direção de arte,
A fotografia é uma fotografia que tem uma intensidade, que ressalta as cores, que a gente costuma associar ao final da década de 70, início da década de 80, cores fortes, enfim. Mas não, primeiro falar das coisas boas. Do ponto de vista de narrativa policial, a maneira como vão se desenvolvendo esses sequestros, a tensão, o planejamento, a brutalidade dos crimes, em tudo isso o filme funciona. Mas o filme falha porque ele não oferece um ponto de entrada para o espectador. Não tem ninguém ali com quem a gente pode se identificar através da situação da pessoa. Inicialmente parece que o personagem do filho mais velho vai servir como essa ponte, porque ele se assusta um pouco com a dimensão do que o pai faz. E parece que essa vai ser a nossa ponte de entrada, mas aí depois a gente percebe que esse menino também é um cara profundamente egoísta, é cômodo para ele aceitar os crimes do pai porque ele ganha dinheiro, e a gente perde o nosso ponto de referência no filme. A nossa ponte de identificação, a nossa ponte de entrada. E aí a partir daí fica complicado, porque a gente quer que todo mundo ali se lasque. Então, quando surge tensão, porque talvez eles estejam sendo perseguidos pela polícia, em vez de a gente temer por eles ou entender a paranoia deles e ficar, nossa, a gente quer tomar que eles se ferrem mesmo. Então o filme se perde por isso, por não oferecer um ponto de entrada, embora ele seja muito eficiente em seus outros aspectos. Foram esses os 4 filmes que eu vi, estou falando rapidinho, porque amanhã tem mais. Um grande abraço e bons filmes.